Um assunto que tem gerado muita preocupação entre pesquisadores e agricultores. Está ficando difícil controlar as pragas, doenças e plantas invasoras. O uso excessivo e errado de agrotóxicos e plantas transgênicas faz surgir organismos cada vez mais resistentes. Eu visitei várias lavouras para mostrar o problema. Uma ala inteira de um hospital isolada por causa de uma superbactéria. Uma área inteira de lavoura em vazio sanitário até o próximo plantio. O que existe em comum entre essas duas situações é a dificuldade de combater organismos cada vez mais resistentes aos remédios ou aos venenos disponíveis no mercado. A resistência aparece da seguinte maneira. Vamos supor que nessa lavoura de soja exista uma infestação de percevejos. O agricultor vai entrar com uma pulverização de inseticida. A maioria dos percevejos vai morrer, mas existem entre eles alguns que são diferentes, que têm lá no seu DNA o gene da resistência. Esses vão sobreviver. Depois de várias e várias pulverizações e com a reprodução desses insetos, aqueles percevejos que eram diferentes passam a ser maioria e aí o produto não vai mais funcionar. Isso acontece com insetos, fungos, bactérias e plantas invasoras em diversas culturas. Foi o que ocorreu nesta lavoura em Marília, São Paulo. A gente usa... Seu Célio Tomazinho mostra o estrago causado por percevejos na planta do milho. Ele tentou controlar a praga, aplicou inseticida, mas não teve o resultado esperado. Antes, qualquer cheiro de produto que você passava, você tinha um controle fácil. Hoje você tem produtos caros e que você não consegue uma eficiência na lavoura, isso não resta dúvida. Com a praga fora de controle, seu Célio decidiu abandonar a área. Essa área está perdida, 100%. Quanto de dinheiro foi perdido? Numa área dessa de 50 hectares, aí você pode pensar nos R$90 mil que foi perdido. Hoje a máquina prepara a área passando inseticida e um dessecante para acabar com os restos do milho. O plantio seguinte, milho de novo. Como tem muito percevejo aqui, não vai ser perigoso plantar milho novamente? Sim, mas se você pensar só num tratamento de semente em uma ou duas aplicações, você tem que pensar aqui talvez em 3, 4 aplicações para controle deles. O excesso de produtos químicos é uma das razões da seleção de organismos resistentes. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, dos 54 bilhões e 600 milhões de dólares vendidos em agrotóxicos no mundo em 2015, o Brasil consumiu 9 bilhões e 600 milhões de dólares, 17,5% do total. Mais da metade desses produtos, quase 52%, são usados na cultura da soja. Em Londrina, no Paraná, visitamos a Embrapa Soja. A cultura ocupou este ano 33 milhões de hectares no Brasil. É uma das lavouras mais extensivas e por isso gera muita preocupação. O Brasil hoje poderia reduzir na cultura da soja em média de 50% do uso de inseticida, né, sem perder em produtividade. Adenei Freitas Bueno é agrônomo e pesquisa a resistência em insetos. No caso da soja, o que traz mais problemas é o percevejo. Pelo pouco número de inseticidas disponíveis no mercado, dificulta para o produtor fazer a rotação de diferentes mecanismos de ação. Ele muitas vezes acaba abusando do uso desses produtos, usando demais, seleciona os insetos resistentes. Os inseticidas utilizados, que se deveria ter médias de controle de 90%, talvez até mais, não passa muito de 60%, 70% no máximo. Vai recomendar daí as aplicações. Variar o inseticida e aplicar menos. Essas duas regras fazem parte do MIP, Manejo Integrado de Pragas. O manejo existe há muitos anos e é simples. Aí você vê o agrônomo Nelson Harger, coordenador da área de grãos da Emater, e o agricultor Daniel Rosenthal percorrendo a lavoura com o chamado pano de batida, 1 metro quadrado de tecido branco usado para o monitoramento em pelo menos 10 pontos de cada talhão. Dependendo do número de insetos que cai no pano, é feita a pulverização. No caso do percevejo, se 2 forem encontrados, já se recomenda a aplicação de inseticida. Que mudança esse monitoramento trouxe no nível de aplicação de defensivo? O Paraná utiliza em média 4,8 aplicações, nas áreas monitoradas 2,3 aplicações. Então há uma redução
pelo menos pela metade da necessidade de inseticida. Se o estado do Paraná inteiro, mais de 5 milhões de hectares, tivesse aplicado o MIP em todas as propriedades, nós teríamos uma economia de cerca de R$1 bilhão no controle de pragas. Esse problema do percevejo... Seu João Nazima é agricultor antigo, sabe da existência do MIP, mas abriu mão de usar o pano de batida. Prefere confiar na sua experiência. Pela experiência de vários anos, né? Então a gente praticamente não usa o pano. O senhor não tem medo de estar usando produto a mais do que o necessário e com isso gerando a resistência? Não, porque no caso do percevejo, até no presente momento eu não vejo resistência nenhuma. Se você faz a aplicação, ela realmente tem efeito. Seu João planta soja BT, a soja transgênica que possui em seu DNA o gene do Bacillus thuringiensis, um inimigo natural da lagarta da soja. O maior risco da soja BT é a seleção de insetos resistentes. Por quê? Porque o BT é como se a planta ela tivesse ali um inseticida que mata o inseto. Com isso, ela está controlando o inseto, né? Ela está no campo presente 24 horas por dia, 7 dias da semana. Como prevenção, o agricultor que cultiva a soja BT tem a recomendação de plantar 20% de soja convencional numa área chamada de refúgio. Talvez não seja o ideal, né? Mas eu peguei e computei a área total de plantio meu e os 20% e plantei no mesmo local. Quer dizer, acho que não é o certo, mas tem os 20%. O correto seria plantar no mesmo talhão da soja transgênica 20% de soja convencional. As duas variedades devem ser semeadas na mesma época e ter ciclos próximos. Assim, a área de soja convencional vai ter uma população de mariposas vulneráveis à tecnologia BT, que vão cruzar com outras resistentes da área de soja transgênica, gerando lagartas suscetíveis, que serão controladas. O resultado da tecnologia mal utilizada começa a surgir na lavoura do seu João. Lagartas mais resistentes já estão aparecendo. A gente já tem observado isso aí. Tá? Então, mesmo sendo BT, a gente faz pelo menos uma aplicação de inseticida para controlar a lagarta. Na sua lavoura também se observa outro caso de resistência. Estas plantas ao fundo são capim amargoso, uma das plantas daninhas que viraram problema de uns tempos para cá. Ultimamente a gente, além da herbicida normal, a gente acrescenta mais outros produtos, né, na mistura e tal, e mesmo assim, você vê, a gente não está conseguindo controlar. Se o senhor não tivesse feito nada, como é que estaria esse campo aqui? Isso aqui a gente podia soltar gado aqui, né? Ia ser uma invernada. No Brasil já foram identificadas 34 plantas resistentes a herbicidas. Este é o tema do estudo do agrônomo Fernando Adegas, da Embrapa. Nesta área, há 3 anos, ele avalia o capim amargoso e a sua competição com a soja por espaço, luz, água e nutrientes. Nos estudos anteriores, nós chegamos a quase 85% de perdas se tiver acima de 8 plantas de amargoso por metro quadrado. 85% de perdas basicamente é uma perda total, né? O amargoso é uma planta perene, passa de um ano para o outro e sua capacidade de multiplicação é enorme. Das 6 espécies no Brasil resistentes ao glifosato, ela é a única que se reproduz por semente e por rizoma. Então ela tem uma reprodução que a gente fala sexuada na raiz. Então mesmo depois se a gente cortar essa planta e matar essa planta, entre aspas, ela pode rebrotar por causa desse rizoma. Por isso que ela está se espalhando para o Brasil todo. Começou aqui no Paraná, né? A gente achava que ela ia bem devagar, mas hoje a gente encontra no MS, no Cerrado todo, na Bahia, enfim. Ela espalhou para o Brasil todo. Um outro problema ocorre quando sobram na lavoura restos de milho de um cultivo anterior. As sementes germinam e ele passa a competir com a cultura seguinte, a soja. No passado, como a gente trabalha quase totalmente no Brasil com plantio direto, o controle dessas plantas era feito com glifosato antes da semeadura. Com o advento dos transgênicos e os transgênicos resistentes ao glifosato, nós vamos ter que fazer outro tipo de controle, não mais com glifosato. E ele atrapalha muito o rendimento? O milho é uma planta daninha extremamente agressiva para a soja, por exemplo. Só para você ter uma ideia, entre 2 a 4 plantas por metro quadrado pode diminuir a produtividade de soja em até 50%. Entre as doenças, a que mais preocupa é a ferrugem, que é a que está atacando aqui essa lavoura. Ela é causada por um fungo e, apesar de existirem no mercado cerca de 115 produtos registrados para controlar a ferrugem, apenas 5 têm mais de 60% de eficiência. A gente vem retestando alguns produtos muito antigos, produtos de 40, 60 anos,
para tentar ampliar esse leque de opções para o produtor. Mas não tem nenhum modo de ação novo para entrar nos próximos 5 a 10 anos. O chão já está cheio. Cláudia Godoy, agrônoma e pesquisadora da Embrapa, mostra as folhas caídas no chão antes da hora. Essa desfolha antecipada por causa da ferrugem prejudica a formação do grão e gera perda de rendimento. Se não for controlada, a ferrugem pode acabar com toda a lavoura. O grande problema da ferrugem, né, é que ela produz um esporo muito leve, né, e que se dissemina facilmente pelo vento, né. Se você bate as plantas, esse pozinho que está caindo é o esporo da ferrugem. São as sementinhas São as sementes, é o que vai começar a infecção. Se ele não achar uma planta de soja, ele morre. Então, tirar a soja do campo é uma estratégia para a gente reduzir essa quantidade de esporos na entre-safra. Foi por isso que 11 estados e o Distrito Federal já decidiram adotar uma medida que obriga os produtores de soja a fazer o chamado vazio sanitário. Durante um período que varia de 60 a 90 dias, não pode ter plantio de soja. E até o país vizinho, o Paraguai, estabeleceu uma pausa fitossanitária de 90 dias. A ideia é o produtor plantar a soja logo que acaba o vazio, porque assim vai encontrar menos fungo no ambiente. E ele pode também recorrer a variedades de soja transgênicas resistentes à ferrugem que já existem no mercado. Neste campo da Embrapa, são pesquisadas novas variedades. Esses materiais eles também necessitam de aplicação de fungicida. Porém, como o fungo se multiplica menos, ele consegue reduzir o número de aplicações. E também, caso o produtor tiver uma condição desfavorável para fazer a aplicação do produto, esses materiais não vão ter redução de produtividade. No laboratório, reencontramos o pesquisador Adeneide Freitas Bueno. Aqui ele multiplica e pesquisa 3 insetos inimigos naturais das pragas que atacam a soja. É o controle biológico, mais uma ferramenta que pode ajudar o agricultor. Neste teste, ele aplica um inseticida para comparar a resistência de percevejos criados em laboratório com os insetos coletados em lavouras infestadas. Já viu populações resistentes até 8 vezes, ou seja, a dose precisaria ser 8 vezes mais para matar. É mesmo assustador. O agricultor Wanderson Boveto carrega a caminhonete com agrotóxicos. E ele sente que a carroceria fica cada vez menor para o tamanho da necessidade de produtos. Isso aqui é a vida do produtor. Se continuar evoluindo essas pragas, né? Hoje tem variedades que estão mais resistentes, mas sempre fica, né, aquele frio na barriga. Este cenário vale para a soja e muitas outras culturas. Organismos que viviam em equilíbrio podem virar ameaça. Quando se oferece alimento em grande quantidade, eles se multiplicam. E depois o homem usa veneno em grande quantidade para que morram. E neste círculo vicioso, não é só o agricultor que sai perdendo. É importante que os agricultores tomem consciência do problema. Não se pode apenas esperar que os pesquisadores desenvolvam formas mais eficientes de controle. Quem lida no campo tem que assumir a responsabilidade de fazer o manejo adequado para conter o avanço da seleção de organismos resistentes.